Eu sou a Sheila, vim apresentar um pouco sobre o meu estágio. Eu fiz a disciplina ali do estágio curricular obrigatório 1, de educação infantil, a área de concentração metodologia de ensino. O tema que eu usei foi a importância dos jogos e brincadeiras na educação infantil. A justificativa, né? Para mim, é durante as atividades lúdicas que a criança explora todas as emoções, né? Ela imagina, ela vive, ela cria, ela sente, ela constrói, ela fantasia, ela sonha. A criança, através também do lúdico, né? Seja da música, que através da música ela vai aprender a cantar, a ter o gosto pela música, ela vai ter ouvido para ouvir e, no caso, também para aprender a cantar, a falar através da musicalização infantil, né? Que não deixa de ser o lúdico. Tem criança também que, através da música, ela começa a querer ter o gosto pela música, aprende a dançar. E através da brincadeira, os jogos de brincadeira, para mim, eu acho que eles são muito importantes para o lúdico na educação infantil, porque é através da brincadeira e do jogo que a criança, com o jogo, ela vai aprender a respeitar as regras, né? Vai aprender a socializar com o outro, esperar a sua vez. A criança também, ela pode se posicionar, ela tem as sensações de liberdade, de prazer, ela busca as habilidades, né? Também tanto do lado emocional quanto a construção do próprio eu. Ela vive o dia a dia através também ali, né? Dos ritmos. A criança, com a brincadeira, né? Ela também pode aprender no dia a dia dela deixa eu pensar um pouquinho, que eu tô nervosa de falar um pouco, dar uma respirada. A criança, ela participa, ela ajuda, ela cresce, ela fantasia, ela sonha, acho que eu já falei um pouco, eu estou falando de novo, ela interage, né, com o outro e principalmente com o mundo em que ela vive. Ela se expressa, né, socializa. Os objetivos ali é identificar, através do trabalho, quem são os principais teóricos das metodologias de ensino na educação infantil, detectar as brincadeiras que estimulam o desenvolvimento da criança através dos jogos e brincadeira, por exemplo, pular corda, amarelinha, o correr, brincadeira com os jogos, né? Tanto de tabuleiro quanto os jogos lúdicos, por exemplo, quebra-cabeça, moleque, tudo isso faz parte dos jogos e brincadeiras, né, que estimulam. Conhecer a importância dos jogos e brincadeiras na educação infantil, reconhecer, aí essa parte do reconhecer e comparar as letras é um pouquinho do que eu queria que as crianças fizessem, né? Que eles tinham que reconhecer e comparar as letras, identificando os nomes, as cores, a socialização, as habilidades, né? A coordenação motora, a psicometricidade, os movimentos, os gestos, os recontos de história, as trocas, o raciocínio lógico e as experiências que eles poderiam adquirir através no caso das atividades que eu planejei. Aqui na fundamentação teórica eu coloquei e citei alguns autores também, né? Por exemplo, ao trabalhar com sons, a criança aguça sua audição, ao acompanhar gestos ou dança, ela está trabalhando a coordenação motora e a atenção, ao cantar ou imitar sons, ela está estabelecendo relações com o ambiente em que vive. O aprendizado de música, além de favorecer o desenvolvimento afetivo da criança, amplia a atividade cerebral, melhora o desempenho escolar dos alunos e contribui para integrar socialmente o indivíduo. Riso e Hagrid eles enfatizam, né? O ser que brinca e joga também é o ser que aprende a ganhar e perder. Obtém noção de espaço, ordena ordem, lateralidade, domínio, respeito às regras, compreende os resultados de habilidades, cooperação, estímulo, responsabilidade, expressão, sentimentos e emoções vivenciadas durante a atividade com o jogo proposto. Vygotsky também afirma que na brincadeira a criança se comporta além do comportamento habitual de sua idade, além do seu comportamento diário. No brinquedo é como se ela fosse maior do que ela é na realidade. Essa citação ela demonstra muito, né? Através da brincadeira, muitas vezes a criança ela fantasia e ela associa para ela que ela, por exemplo, está imitando a professora, o amigo, né? O pai, a mãe, o personagem preferido, favorito dela. A metodologia também eu fiz ali, né? A observação e a regência, através da leitura, análise, recortes de livros e artigos.
que foram realizados na sala de aula, né, para a turma do G5, que foi com quem eu trabalhei. Eu trabalhei ali com eles, a gente fez o primeiro dia de estágio da regência. Fizemos uma roda e ali na socialização a gente colocou, tinha um recipiente com várias letras móveis aleatórias do alfabeto. Cada criança se apresentava, começou por mim, e daí eles reconheciam a letra do nome deles e também a letra do nome de cada aluno, né, que era a socialização. Depois uma cartolina, cada um escreveu a letra inicial do nome de cada um e depois a gente fez também o nome de cada um. A professora estava trabalhando o projeto de identidade, então eu aproveitei essas situações para poder colocar ali para eles, né. Trabalhamos também no outro dia a musicalização cabeça, ombro, joelho e pé, patati patatá. Nesse dia a gente colocou também um vídeo no YouTube e dançamos a coreografia, eu e as crianças, ainda por 2 vezes porque eles queriam, né, gostam. E daí nesse dia a gente também socializou no tapete do chão, em roda, deixei à vontade para eles com os livros. Então eles fizeram recortes das partes do corpo, né, para eles também identificarem. Depois a gente foi para a mesa e ali eu entreguei uma folha para eles, uma folha 4. Cada um podia fazer a sua colagem dos membros, né, do corpo que eles tinham recortado da revista. Alguns, claro, demoravam um pouco mais, eu perdi o pé, achava a mão, o outro, quem tinha recortado mais, emprestava para eles, então foi muito legal, assim, sabe? Essa socialização com eles me deixou bem à vontade, assim, pude fazer bastante coisa com eles. No outro dia a gente fez uma roda também, uma contação de história, o dia do amigo. Nesse dia a gente contou a história, depois o reconto da história, cada um pôde apreciar o livro, né? Que era um livro que até a professora me emprestou dela. Então a gente pôde fazer essa contação de história. E depois a atividade, eu peguei um papel pardo grande, coloquei assim na parede e as crianças puderam fazer um desenho coletivo livre. Usaram bastante tinta, né? As tintas guaches bem coloridas, eles ficaram bem assim eufóricos, porque eles gostavam de fazer bastante atividade assim. Colocamos uma aventalzinha em cada um, foi muito legal. Depois a gente foi para a mesa, cada um na sua carteira. E daí também deixei à vontade para eles ali, para eles poderem fazer uns desenhos, né, da forma dele, porque era uma coisa que eles gostavam muito, professora, massinha e desenho, bem livre. No outro dia a gente fez a associação e a comparação e o pareamento das letras com a escrita do nome. Eu entreguei um papel, um envelope branco que eu fiz para eles. No envelope, cada um já tinha o seu nome e as letras dos nomes deles todas misturadas, né? Então ali eles tinham que fazer a associação e o pareamento das letras. Claro, tinha uns que logo faziam, outros já a gente colocava para eles que tinham que aguardar até o outro amigo poder fazer também, né? Depois eles tinham que escrever o nome deles ali também, guardar a atividade, isso foi uma atividade para esse dia. A última atividade ali a gente fez a musicalização com a dança da cadeira. Escolhemos uma música aleatória que eles queriam lá no canal do YouTube também. Coloquei o crachá de cada um nas cadeiras, né, que estavam ali, e colocamos a música e todo mundo dançando. Então aquele que no caso, na hora de parar a música, não sentava na sua cadeira, tinha que aguardar até todo mundo terminar a socialização ali para voltar novamente, né? E eles gostavam bastante. Depois, o que a gente fez? Eu peguei uma meia folha branca, e daí ali eu já tinha preparado, coloquei a letra inicial do nome também, e eles tinham que colocar com a massinha, já que eles gostavam tanto de massinha, preencher a letra inicial e depois terminar o nome, né? Que eles gostavam bastante. Essas foram as atividades que eu fiz. Você aproveitou o planejamento da professora? Então, a professora estava trabalhando no projeto de identidade e, no caso, eles trabalham no projeto, que é a cada mês, né? Ela me deixou bem à vontade, professora, para fazer o que eu queria fazer, sim. Assim, ela me deixou bem à vontade para isso. A observação eu fiz no CI, no Centro Educacional Vida Nova, que é localizado na Concepção de José, não sei se alguém conhece. É uma escola pequenininha, no CI. Ele já foi adaptado já algumas vezes até se encontrar nesse local. Tem 4 salas de aula por turno, né? 2 em cima, 2 embaixo. Ele é um prédio. Não, é da prefeitura municipal. Muitas crianças ali, eu percebi assim, por exemplo, na minha turma que eu fiz a socialização, ao todo tinha 16 alunos. Porém, esses 16 não apareciam 16 alunos. Até o final do meu estágio, apenas
O máximo que teve no dia foram 9 crianças. E assim, uma dificuldade de preparar para tantas crianças e, na verdade, não ter aqueles todos para poder complementar e preencher. Nunca tinha sala cheia, assim, sabe? Então, desde o início que eu comecei a observação, até o último dia da regência, eu fiquei com eles na turma. Até pensei que fosse assim, apesar de estar conhecendo a escola toda, hoje fica nessa turma, amanhã naquela não. A diretora me acolheu super bem, assim, passei algumas dificuldades, a professora sabe, até conseguir uma escola que eu pudesse fazer o estágio. E então ali me achei, me encontrei realmente, fui muito bem recebida por cada um deles ali. A escola é pequena, né? Tem parque, tem área de lazer com horta, tem secretaria, tem ali o refeitório, as crianças fazem todas as alimentações ali dentro da escola, já saem prontinhos, né, para casa. E eu participei ali de aulas com eles, né, de educação física, parque, café, só não ficava para o almoço porque o meu horário eram 3 horas que eu fazia por dia. Eu peguei a parte ali também, que eu achei assim um pouco complicada, na parte da observação e também da regência, quando teve os ataques, né, naquela creche, que se não me engano foi em Blumenau, a gente viu assim o medo das crianças em relação porque a guarda municipal estava fazendo ronda nas escolas, não tinha dia que eles iam para lá e as crianças quando viram ficavam amedrontadas, não iam perguntar, a polícia vai pegar, e aquilo me chamou muita atenção. Assim. Claro, a gente tinha todo um jogo de cintura para conversar com eles, muitas coisas, né, a gente não pode colocar. Meu estágio atrasou também porque eu peguei muitos feriados, muita emenda ali nas aulas, né? E isso me atrasou muito também. Queria ter feito menos tempo. Aqui tem umas fotinhos do desenho que a gente fez livre. Acho que não ficou. Eu queria ter feito maior, mas assim acho que dá pra ver, né? A professora ali foi a primeira aula também. Sim. Aí a vivência do meu estágio, né? Eu trabalhei há muitos anos. Com a educação infantil também, na época que eu fiz o magistério, isso já tem mais de 20 anos, tive dificuldades em começar a fazer todos os trabalhos da professora melhor que ninguém sabe, né? Para mim, cada dia que passa como é que eu vou dizer, um objetivo alcançado, uma experiência de vida. E quando eu me encontrei na educação infantil ali de novo, que para mim a minha paixão é a educação infantil, eu gosto dos pequenos. Na época eu estava fazendo aquele estágio, algumas crianças fizeram 6 anos. Por coincidência, quando eu trabalhava na época do magistério, era também com essa idade, né? Era o segundo período. Então, aquilo tudo estava apenas adormecido dentro de mim, né? E gostei muito da experiência que eu vivi, pude conhecer um pouquinho de cada criança, acho que desde o primeiro dia até o último, assim, a gente acaba se apegando, né? Não vou dizer que não deveria, porque a gente gosta. Para mim, eu acabei me acostumando ali, era como se eu já estivesse fazendo parte daquela família mesmo, por pouco tempo. É uma pena que a gente tenha que sair. Eu preparei, assim, depois de todas as atividades para eles, no último dia fiz uma roda, todas as avaliações que eles fizeram quando eles estavam na sala, né, como eram todos que participavam, eu guardei no envelope, pedi para eles fazerem esse desenho ali. Então, colei as atividades deles, né, coloquei dentro do envelope e essa última do desenho eu coloquei em cima do papel pardo, e eu fiz uma roda com eles, e nisso acabei levando uma lembrança para eles, porque eu jamais ia conseguir me despedir deles assim, sem levar algo. Então eu chamei por um na roda, né? E daí eu tive que me despedir, fico até emocionada por conta disso, porque eu me apeguei muito à turma. É uma pena, porque é uma escolinha próxima da minha casa, só que sei que é difícil a gente conseguir assim, né? Um estágio ou uma oportunidade para trabalhar. Não trabalho na área. Gostaria muito, mas devido também às situações que a gente vem enfrentando, vem vivendo assim, então acho que por enquanto não, apenas no momento que for apropriado para mim. Mas é isso. Deixa eu ver o que mais tem aqui, as referências, né? E uma citação também, aqui o link, depois eu vou incluir, e o link, essa citação do Vygotsky, porque ele afirma que a criança aprende muito brincando, né? Visto que esse ato desenvolve a sua capacidade cognitiva, emocional, social e psicológica, enquanto aparentemente ela realiza para se distrair e gastar sua energia. Sheila, eu sei que você passou, eu acompanhei isso, o teu nervosismo, foi um desafio realmente para você. Mas eu senti que você queria fazer dar certo. Sim, algo no teu coração, porque assim, para quem volta, né, faz 20 anos e retornar com esse sonho, alguma coisa, né? Exatamente.
parou e agora você retoma. Tem uma frase que diz assim, ó, quem se desafia se transforma. Você sentiu essa transformação dentro de você? Sim. Ao entrar na escola? O que você sentiu? Claro que assim, no primeiro dia a gente fica receosa, né? Fica com medo, acho que isso faz parte. Mas aí tu vai, é obrigada aí. Então as pessoas vêm ao teu encontro, né? Vêm conversar, vêm me apresentar. Primeiro dia a diretora já foi me apresentando tudo e me deixou assim bem à vontade, apesar que eu sabia até onde eu poderia ir. No fim eu já estava levando, né? Teve um dia que eu levei a turminha para fazer o café sozinho, com a ajuda, né, do pessoal do refeitório, mas eu levei, então tinha os momentos de fila, tinha os momentos da gente acabar tendo que às vezes chamar atenção, não pela criança, mas para poder ajudar eles, né, a crescer e a estar livre. Nos momentos que a gente passou junto, todos os dias eles vinham, né, já com carinho, desde o primeiro dia, já vinham, já me abraçavam, como se eu já estivesse ali, é a prof nova, é a prof cheia. Era assim que eles tratavam, né, e isso assim me deixou, meu Deus, assim, e você só enriqueceu para mim. E você coloca, no momento eu não consigo, no momento eu não posso, mas não deu uma vontade de ficar? Sim, assim, meu último dia eu não queria nem ir, porque tipo, eu sabia que eu ia ter que me despedir deles, né? E eles me perguntando, prof, mas por que tu vai sair? Eram umas perguntas assim. Aí eu falei que eu tinha que ir para uma outra escola, então que eu não poderia mais continuar aqui com eles, né? Ali. Mas abracei a minha vontade era de ficar ali, né? Eu lembro que a professora Viviane, maravilhosa, ela me deu toda a base também, o suporte que eu precisava. Ela dizia assim, Sheila, por que tu não fica? Por que tu não é minha estagiária? Eu disse, pois é, eu queria, mas eu não posso, né? Porque na verdade o GC, eles não têm, né, um auxiliar. Não sei em colégio particular, mas no público eles não têm. São José não tem? Não, depende da quantidade de alunos. Na minha turma não tinha nenhuma criança com necessidade especial, mas eu acompanhei outros de outras turminhas, assim, que a gente via, né? No período que eu fiz, aí tinham 4 crianças, 2 eram irmãs, inclusive, então a gente via que era um pouquinho mais difícil de lidar, né, a turma. Mas eu só tive momentos felizes, professora, realizados, assim, em termos do estágio, né? Pretendo trabalhar na educação infantil, que eu não quero, mas vamos dar um passo de cada vez, né? E com certeza é esse caminho que eu quero criar. Eu já me identifico, já não é de hoje, né? Já faz muitos anos. Na época eu trabalhava na educação infantil e trabalhei com uma criança interativa, né? Porque não existia o segundo professor ainda, era um colégio particular, no Mar de Florianópolis. Então, assim, esse sonho, essa vontade só estava adormecida, né? E agora despertou, o gigante acordou, né? Exatamente. Parabéns, Obrigada.